Olá, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o local que a gente vai casar, sobre o nosso casamento, sobre a documentação necessária, sobre o porquê que eu não contratei uma agência para cuidar do nosso processo de documentação online, sobre a apostila de raia, sobre a viagem, quantos dias de viagem que eu pelo menos decidi tirar para viajar, né, para o casamento em si. Por que eu tirei a quantidade de dias que eu tirei, tá? Mas eu não tirei muitos dias, não. E como programar a viagem, eu vou dar umas dicas também pra vocês, tá? Gente, em primeiro lugar, vamos falar sobre o local que eu vou casar, que a gente vai casar. O local vai ser em Copenhague, né? Copenhague em português, na Dinamarca. É uma ilha que tem na Dinamarca. Eu vou mostrar pra vocês aqui no mapa, onde que mais ou menos que fica. A Dinamarca em si, ele não é um país longe, distante da Alemanha, mas a gente não vai de carro porque Copenhague fica numa ilha, então fica complicado para ir lá da Dinamarca para dentro da ilha de Copenhague. Então por isso eu achei melhor a gente ir de avião mesmo. Por que eu escolhi Copenhague? Na verdade, as escolhas mais foram tudo por minha conta mesmo, porque o meu noivo, ele deixou tudo por minha conta. Ele falou: olha, você pode programar, você pode escolher tudo, porque eu confio em você e as suas escolhas eu sei que vai ser as melhores para nós, para o nosso caso, nossa situação, para o nosso casamento. Então eu escolhi Copenhague porque pelos vídeos que eu assisti no YouTube, a maioria falava muito bem da experiência de casar em Copenhague. E por que a gente escolheu casar na Dinamarca? Porque a Dinamarca, gente, é o país da Europa que tá mais fácil para casar, tá muito fácil, tá muito mais rápido do que qualquer outro país, e as exigências para documentação mudaram. Antes já era fácil e agora tá mais fácil ainda. A gente que tá em 2021, né, tô gravando esse vídeo no meu casamento, o meu processo de casamento, tudo em 2021, e tá muito fácil, as coisas mudaram e ficou muito mais fácil, muito mais rápido. E como a gente tem pressa e como a gente também não tem a documentação completa, eu pelo menos estou na Alemanha, eu teria que viajar para o Brasil para pegar minha certidão de solteiro, para pegar minha segunda via do registro de nascimento. Quer dizer, eu até peguei, mas eu não traduzi e não apostilhei no Brasil, então é como se eu não tivesse. Então eu teria que ir para o Brasil ou contratar alguém no Brasil para fazer tudo isso para mim, todo esse processo. Então isso levaria muito tempo e muito estresse e também muito dinheiro, né, gente? Teria que pagar uma pessoa, teria que pagar a tradução juramentada, que tem que ser pelo um tradutor juramentado. Eu tinha que pagar para apostilar também todos os documentos, então isso seria muito desgastante pra gente. Então eu achei melhor ir casar lá por conta dessa facilidade e desse estresse que a gente não vai precisar passar. E o casamento, gente, vai ser um casamento civil. Por quê? A gente achou melhor casar só no civil agora, já que a situação, né, que o mundo está vivendo não está permitindo que a gente faça uma festa e que a gente case no religioso, pelo menos agora. Então a gente resolveu casar só no civil e deixar um casamento religioso, uma festa, uma coisa mais de ter convidados, ter as pessoas que a gente ama perto, mais pra frente. Documentação necessária. A documentação necessária para o casamento na Dinamarca é só o passaporte do noivo e da noiva, todas as fotos ou o escaneamento de todas as páginas, inclusive frente e verso do passaporte. É muito importante, gente, vocês pesquisarem, assistirem vídeos, principalmente vídeos recentes sobre o casamento na Dinamarca. Por quê? Porque foi assim que eu resolvi tentar e mandar nossa aplicação para o casamento, quer dizer, mandar nossa documentação, preencher lá o site da família, da agência da família, que é uma agência agora que está sendo exigida que tenha a autorização para casar na Dinamarca. E aí, por conta desses vídeos mais recentes que eu ouvi de pessoas que casaram e que só precisaram desse documento, eu
né, vi que sim, que seria possível eu fazer o preencher e fazer o pagamento para que esperassem a resposta deles se a gente poderia casar na Dinamarca ou não. Porque os vídeos mais antigos era outra lei, então era na época que na Dinamarca exigia certidão de solteiro, segunda via do registro, tudo com apostila de Haia, né, e tradução. Então, a minha dica é que vocês assistam vídeos mais recentes sobre o casamento na Dinamarca, como esse, por exemplo, né, gente? Agora eu vou falar pra vocês por que eu resolvi não contratar agências. Porque, gente, eu entrei em contato com uma agência que foi indicada pelo um casal que casou na Dinamarca e fez o processo do casamento, foi todo por essa agência. Eu entrei em contato com essa agência só para me informar sobre a documentação necessária, porque nunca é demais a gente estar se informando com uma pessoa e com outra, né? Pra saber qual é a opinião dessas pessoas, ainda mais de uma agência que tem experiências nisso. Eu fiquei passada o quanto essa agência ou não tem informação, ou não quis me informar que não precisaria de tanto documento, que só precisaria do meu passaporte e do passaporte dele. E eu até expliquei a nossa situação e tal. E eles simplesmente, eu posso até mostrar pra vocês o e-mail, eles falaram que eu precisaria de um comprovante da minha residência no Brasil, um comprovante traduzido, juramentado, imagina, um documento, sei lá, uma conta de água, ou uma conta de luz, ou alguma correspondência minha que comprovasse o meu endereço no Brasil. Inclusive, gente, eu até esqueci de falar pra vocês, mas vocês vão precisar disso também, se você for do Brasil, você precisa de um comprovante da sua residência no Brasil. Mas eu não traduzi, eu não precisei fazer tradução juramentada para enviar. Eu simplesmente enviei em português para ver o que eles falavam. Se eles pedissem para eu fazer uma tradução juramentada, aí eu faria e mandava. Mas eu tentei, eu nem tinha pensado nisso, eu nem sabia disso. Mas eu tinha trago uma folha, que eu posso mostrar aqui para vocês também. Uma folha com meu endereço no Brasil. Eu mandei essa folha e eles aceitaram, graças a Deus, né? Mas voltando a falar da agência, eles falaram que eu precisaria traduzir, que eu precisaria da minha segunda via da certidão de nascimento traduzida também, né, com a apostila de Haia, e a minha certidão de solteira, uma coisa que eu não consegui de jeito nenhum pegar no Brasil. Quando eu estava no Brasil, né, por via das dúvidas, eu pensei, caso a gente vá casar lá, que a gente já estava falando, né, sobre isso, não estava nada certo, ele não tinha pedido noivado ainda, mas eu pensei, caso a gente queira casar, eu pelo menos já tenho a documentação. Só que acontece, meu cartório de registro é numa cidade muito pequena, e lá, a senhora, dona lá, ela não emite essa certidão de solteiro, ela não sabe nem o que é essa certidão de solteiro. Particularmente eu acho cúmulo, né, porque eles eram para saber de todo tipo de documentação que eles poderiam disponibilizar para as pessoas. Mas enfim, eu expliquei o que era, mas parece que eu expliquei umas 10 mil vezes, ela não entendeu ainda que ela poderia me disponibilizar esse documento, e simplesmente eu não tive condições de pegar essa certidão de solteiro lá. E em outros cartórios eles falaram que não podia me dar porque eu não era registrada lá, né? No cartório de uma cidade vizinha, por exemplo, eles até me falaram, a gente disponibiliza esse documento, só que como você não é registrada aqui, fica complicado, não dá. Então, essa certidão de solteiro, se fosse exigência mesmo lá na Dinamarca ou em qualquer outro lugar, enfim, se fosse uma exigência, estava completamente descartado o nosso casamento, né? E essa agência me falou ainda que ele precisaria de visto para ir para lá, sendo que ele não precisa de visto para ir para lá, porque ele tem toda a documentação daqui. Então, toda a minha pesquisa que eu fiz nos sites da embaixada de lá, da Dinamarca, da embaixada dinamarquesa, eles falam que não precisa.
E eles eram uma agência que era para poder ajudar a pessoa, pelo menos com essas primeiras informações, para que a gente se animasse para fazer a contratação do serviço deles. Mas não, eles só me afastaram mais e me fizeram ter a certeza que era melhor eu mesma dar entrada sozinha no processo, que eu estava sabendo mais, ou que eu teria mais capacidade de dar entrada sozinha no processo do casamento, do que contratando uma agência, pagando caro por um serviço que só iria me dar mais dor de cabeça e que iria tomar mais tempo. Aí tempo esse que a gente não tinha, né? Não tem. Foi assim que eu decidi dar a entrada sozinha e graças a Deus até o momento tá tudo dando super certo. Assisti o vídeo, um vídeo que falava que só precisava desse documento, só do passaporte. E aí eu fui, peguei o nome, encontrei o site da Agência da Família, que inclusive eu vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo. E eu peguei o site e entrei lá, eu li todas as informações sobre casar lá, casar na Dinamarca. Aí eu vi todo o processo lá, que eles explicam direitinho como casar lá na Dinamarca. Enviei a nossa documentação, eu já tinha guardadinha no celular, todas as fotos, as nossas informações. E eu enviei pra eles, tá? Eu vou fazer um vídeo pra vocês, pra esse vídeo não ficar muito longo. Eu vou fazer um vídeo pra vocês, colocar aqui na playlist também do casamento, sobre o application, porque muita gente tem dúvida de muita coisa, e aí também eu não sei se dá pra traduzir o application pro português, muita gente talvez não entende muito bem do inglês. Por isso, muita gente acaba até contratando uma agência pra ajudar, porque a pessoa não precisa fazer nada, tudo é a agência que faz, né? Eu vou fazer um vídeo explicando sobre como é o application, mostrar foto para vocês, as perguntas, para vocês ficarem cientes mais ou menos do que eles perguntam, o que eles pedem, para vocês ficarem preparados, tá? E foi assim que eu decidi não contratar uma agência, né, gente? Melhor eu sozinha, eu tô mais capacitada do que uma agência que me falou coisas que precisava e que não precisa. E aí eu iria pagar caro por um serviço que só iria me dar dor de cabeça e me trazer mais gastos. A apostila de raia. Gente, sobre a apostila de raia é o seguinte: depois que a pessoa casa, depois que o casal tá casado, recebe as certidões de casamento. Essa certidão, ela é disponibilizada em 5 idiomas. Então, a certidão, ela vem com 5 idiomas. Ela é válida em 5 países, pelo menos, que tem esses idiomas. E mais para quem não tem o idioma, para quem o idioma do seu país, do local que você mora, que você pretende morar, se não estiver disponibilizado nessa certidão, na certidão de casamento, o que você faz? Você vai pedir para apostilar, vai no cartório lá da cidade, lá da Dinamarca, pega um cartório que faça apostilamento de raia. Eu vou deixar um aqui para vocês, que é lá em Copenhague. Vou deixar o endereço para vocês. E aí vocês podem estar pesquisando mais sobre isso, sobre inclusive os horários que eles abrem e os dias que eles abrem é importante também para vocês saberem qual o dia que vocês podem ir, né? E qual dia que vocês podem voltar de viagem. Você vai nesse local e eles vão apostilar. É importante apostilar lá, porque a apostila de raia ela tem que ser feita no país de origem do documento. Então, se você casa na Dinamarca, a sua documentação é da Dinamarca, o seu registro de casamento, a sua certidão de casamento é da Dinamarca, automaticamente você tem que apostilar na Dinamarca. Então, depois de apostilado, o seu documento vai ser válido no mundo inteiro. Então, no país, qualquer que seja o país que você more, que você esteja morando, que você vai morar, vai valer. Basta você ter a apostila de raia e mandar e pedir para ser feita uma tradução juramentada. A tradução juramentada, ela não necessariamente ela tem que ser feita na Dinamarca, não. Ela pode ser feita por um tradutor juramentado do país que você mora ou que você pretende morar, tá? Então, por isso, mesmo a nossa certidão de casamento, ela vindo em alemão, porque eu sei que ela vai, um dos 5 idiomas é o alemão, mesmo assim, eu vou preferir fazer o apostilamento de raia para ter a certeza que não vai ter nenhum problema quando chegar aqui na Alemanha para pedir mais documentos, vistos, enfim. E no Brasil também, né, gente? Já que eu sou brasileira e que eu quero que o meu noivo ele tenha também ele tenha também a permissão de entrar e sair do país sem necessidade de visto.
levar os documentos originais um dia antes. Outra coisa importante para vocês saberem e que a gente também tem que fazer. Quem casa na Dinamarca tem que ir um dia antes, levar os documentos originais, ou seja, o RG, o ID da pessoa, né? E as passagens, o visto, caso seja preciso de um visto para entrar lá, e o passaporte. Então, esses documentos têm que ser levados originais um dia antes do casamento, lá no, por exemplo, eu vou casar no City Hall, que é o local lá em Copenhague que faz o casamento. Então, eu tenho que ir lá no City Hall um dia antes do casamento, levar a nossa documentação e apresentar lá. Outra coisa que me falaram no YouTube, aliás, que me falaram porque eu fui perguntar pra menina que eu vi o vídeo no YouTube, se precisa marcar. Ela me falou que precisava marcar, mas eu acho que é porque ela se confundiu. Na verdade, você não precisa marcar um dia e um horário para ir deixar, mas você precisa saber o horário, os horários que você pode estar indo. Você só precisa saber mesmo os horários, porque não precisa marcar, porque eu entrei em contato com eles, perguntando se eu precisava marcar um horário, ela falou que não. Ela falou, olha, você só precisa estar um dia antes do seu casamento, ou seja, se nosso casamento vai ser dia 11, eu tenho que estar lá dia 10 para mostrar a documentação. E ela falou, você pode estar apresentando entre 10 horas da manhã a tal horário da tarde. Eu não lembro direito, mas ela falou os horários. Então, ou seja, não precisa marcar, você só precisa saber que você tem que estar lá um dia antes, de tal horário a tal horário, que é o horário disponível para eles estarem recebendo a documentação, tá? E tem que ser as duas partes que tem que ir junto para deixar. Programar a viagem, gente. Por último, a dica que eu dou pra vocês é pra deixar pra comprar passagens, fazer a reserva de hotel, tudo quando você já tiver a resposta da agência da família. Quando você receber o sim, aí você pode estar olhando passagens. Claro que você pode estar pesquisando antes, mas para comprar mesmo, concretizar a reserva, é bom que seja depois. Porque é mais garantido de você saber quantos dias que você vai ficar na Dinamarca, quantos dias que você vai precisar, quantos dias que você vai poder ficar, né? Muita gente trabalha, então você tem que saber mais ou menos a data. E outra coisa, se você tem uma data fixa na sua cabeça, o quanto antes você solicitar a entrada para o seu casamento, melhor, porque você vai ter uma certeza de que a data que você quer vai estar livre. Quanto antes, melhor. O sim da agência da família, o sim que eu falo é a autorização deles. Aquele documento que eles autorizam o casamento, que eles falam sim, essa pessoa pode casar na Dinamarca, esse casal pode estar casando. Ela é válida 4 meses. Se você pode estar indo lá para casar com essa autorização em até 4 meses. Passou disso, você vai ter que dar entrada novamente, você vai ter que pagar novamente. Valores, eu vou falar no outro vídeo, valores, porque aí eu falo valores de tudo. Então, você pode estar assistindo aqui outro vídeo em que eu falo sobre os valores de toda a viagem, enfim, o casamento, valores de hotel, o valor que a gente pagou pelo apartamento, que a gente preferiu um apartamento. A gente vai passar 4 dias. Então, a gente vai dia 9. Por quê? Porque dia 10 a gente vai deixar a documentação. Tem gente que vai no mesmo dia, que é pra ir mostrar a documentação. Só que eu achei melhor não, porque fica muito corrido, gente. Você chega lá, aí tem que ir procurar o hotel ou o Airbnb, e aí tem que correr pra encontrar o endereço, que muitas vezes a pessoa não sabe direito, ou então que fica longe do local que você vai estar hospedado. Então fica muito corrido. Eu escolhi um local que fica bem próximo, até inclusive eu posso falar mais sobre isso no outro vídeo. Um local que fica bem próximo de tudo, do cartório que a gente tem que fazer a apostila de raia, do City Hall, que é o local do casamento, e fica bem centralizado, sabe? Mas para quem fica longe, é melhor se programar melhor. Então, eu escolhi dia 9, a gente chega dia 9 à tarde, e aí a gente chega, vai
encontrar lá o nosso Airbnb, aí descansa, vai fazer compras de comida, vai conhecer um pouquinho da cidade, dos arredores, né? E aí no outro dia a gente vai deixar a documentação no City Hall e no dia 11, que é no próximo dia, é o casamento. Eu infelizmente não consegui fazer a apostilamento de raia, que era o que eu queria, no mesmo dia do casamento. Após o casamento a gente já podia ir fazer o apostilamento de raia, mas eu não consegui porque não tava, porque após o nosso casamento, porque eu escolhi um horário, casar 1h da tarde, então esse horário, depois desse horário lá no cartório não vai estar aberto, nesse dia em especial não vai estar aberto, né, que é um dia da semana que eles fecham mais cedo. E aí eu tive que deixar pra ir fazer no mesmo dia que a gente vai voltar, que é dia 12. A gente vai voltar dia 12, aí é o mesmo dia que eu tenho que fazer o apostilamento de raia. Eu tive até que mudar a minha passagem, a gente ia vir à tarde, porque eu preferi que a gente ia chegar aqui mais cedo e tal, e a gente chegar no comecinho da noite aqui. Mas como lá é aberto só no período da tarde, ali algumas horas, eu achei melhor mudar a nossa passagem pra gente vir mais tarde, assim, à noite, chegar aqui um pouco mais tarde da noite, mas pelo menos a gente pode ir lá fazer o apostilamento de raia sem muita preocupação. Eu acho que eu tirei muitas dúvidas de vocês, eu esclareci muita coisa aqui nesse vídeo. A dica que eu dou pra vocês é que vocês pesquisem bastante, principalmente as atualizações que tá tendo, que teve, e porque pra você não perder tempo, nem perder dinheiro, nem perder principalmente dinheiro com agências pra correr atrás de tudo. Mas se você também não se sentir à vontade, não se sentir segura pra fazer tudo sozinho, você pode estar contratando uma agência, que aí eles vão, né, resolver tudo pra você. Mas veja bem a agência, né, que seja uma agência que facilite as coisas pra você, porque essa agência, por exemplo, eles só iriam dificultar pra gente, né? Ia ficar muito difícil eu ter que resolver tudo da documentação, trazer tudo pra cá, um gasto enorme, um tempo enorme que a gente ia esperar. Eu não ia conseguir também, porque o cartório, ele não disponibiliza essa certidão de solteiro. Até documento deles ia ser bem complicado, então realmente, pra mim, contratar uma agência seria um problema dos grandes. Então é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa like no vídeo, assistam os próximos vídeos da playlist aqui do casamento, tá? Que eu vou deixar disponível. E comenta aqui abaixo se você tem alguma dúvida. Eu vou deixar aqui os links aqui na descrição do vídeo. O meu Insta está aqui na descrição do vídeo. Então, se você quiser saber mais um pouco sobre a gente, ver fotos, vai estar lá no meu Insta. E é isso. Um beijo grande pra vocês. Tchau, tchau!